Federal liberou hoje o acesso de comissões do Congresso ao inquérito que investiga as relações de políticos com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. O governador de Goiás, Marconi Perillo, deverá ser um dos convocados para depor na CPI. A rede de influência do bicheiro Carlinhos Cachoeira atinge principalmente os políticos de Goiás, onde ele atuava como empresário. Uma gravação feita em março do ano passado, com a autorização da Justiça, mostra a conversa entre Cachoeira e o então diretor do Detran de Goiás, Edivaldo Cardoso. Cachoeira reclama da divisão da verba publicitária do Estado e lembra da participação que teve na campanha do tucano Marconi Perillo. O jornal Anápolis vai ganhar a mídia do Detran, que o jornal foi contra o Marconi o tempo inteiro. Eu fechei isso ontem, lá eu pedi para incluir o seu lá. Não, amor, o nosso tem que ser muito mais. Quem lotou e depois o Marconi lá foi nós. O presidente do Detran foi demitido após a divulgação do diálogo. A chefe de gabinete do governador Marconi Perillo também caiu com as denúncias. Ela aparece em gravações conversando com um assessor de Cachoeira, que a mantinha informada sobre operações policiais no estado. Perillo nega a participação com as atividades criminosas de Carlos Cachoeira. Ele mesmo pediu ao Procurador-Geral da República abertura de inquérito para investigar o caso. 3 deputados federais e um senador já são investigados pela Procuradoria: Carlos Lereia, Sandes Júnior, Stepan Ercecian e Demóstenes Torres. O senador também responde por quebra de decoro no Conselho de Ética da Casa. Hoje, o Supremo liberou cópia do inquérito que apura o envolvimento dele com o bicheiro Carlos Cachoeira para a CPI mista, Conselho de Ética do Senado e também para a Comissão de Sindicância da Câmara. Mas o relator, ministro Ricardo Lewandowski, determinou que as informações permaneçam em sigilo. O relatório da Polícia Federal que serviu de base para o inquérito contra Demóstenes Torres mostra que o senador recebeu depósitos milionários do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Hoje, o Supremo Tribunal Federal autorizou a CPI do Congresso a ter acesso às informações desse inquérito. A decisão de liberar o inquérito sobre as relações do senador Demóstenes Torres com o bicheiro Carlinhos Cachoeira foi do ministro Ricardo Lewandowski, relator do caso no STF. Além da CPI, poderão ter acesso às investigações da Polícia Federal, o Conselho de Ética do Senado e a Corregedoria da Câmara. No material está uma conversa da qual o Jornal Nacional mostrou a transcrição em primeira mão no dia 28 de março. Um diálogo entre Cachoeira e Giovanni Pereira da Silva, apontado como o contador do grupo. O bicheiro cita o nome do senador Demóstenes Torres e faz referência ao valor de R$1 milhão. Agora, o Jornal Nacional conseguiu o áudio dessa conversa. Porque eu estou devendo para ele aqui 1.086 e na verdade eu só tenho os 86, né? Esse um é o do Demóstenes aí. Em outro diálogo, Cachoeira conversa com Cláudio Abreu, então diretor da Delta para o Centro-Oeste. Cachoeira faz uma outra conta e diz que a do Demóstenes chega a 3.100. Não, moço. Você fala qual? Porque no Demóstenes, no total, eu dei 2 e eu sei 3.100, não é isso? Exatamente. Ué, a conta é fácil. Você deu 1.500, mais 600, 2.100. Depois segurou mais um para mim, 3.100. Então não tem outra conta. Hoje o site Brasil 247 divulgou a íntegra do pedido de abertura de inquérito contra o senador Demóstenes Torres. No documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República diz que o valor de R$1 milhão foi depositado na conta do senador e que o valor repassado a ele foi de R$3.100.000. Uma outra conversa que o Jornal Nacional teve acesso mostra a proximidade entre Carlinhos Cachoeira, o senador Demóstenes e o governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB. O diálogo, gravado pela Polícia Federal, é sobre um jantar em que os 3 estiveram juntos em maio do ano passado. O primeiro trecho é entre Cachoeira e Demóstenes. Foi antes do jantar, marcado para o dia 5 de maio, na casa de Demóstenes. Fala, doutor. Fala, professor. Está marcado lá para as 8? Tá, olha. Tô preparadinho já. Quer levar o Cláudio mais tarde, não? Parece que o governador gosta dele. Chega às 8 lá, que o governador chegou às 8, manda o Cláudio chegar às 9. Até lá nós já conversamos, fiado. O relatório da Polícia Federal também afirma que no dia seguinte ao jantar, Cachoeira conversou com um outro participante do grupo e comemorou o resultado do encontro.
A assessoria de Marconi Perillo declarou que o governador já havia confirmado a participação num jantar na casa de Demóstenes Torres, em que Carlinhos Cachoeira esteve presente. O advogado de Demóstenes não foi encontrado para comentar as denúncias. E um vereador que cumpre pena por tráfico de drogas voltou a ocupar uma vaga na Câmara Municipal de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Ele exerce a função parlamentar de dia e volta para a cadeia à noite. Joanir Subtil Viana passou 2 anos preso numa penitenciária de segurança máxima. Logo no primeiro dia de trabalho, recebeu a notícia de que vai enfrentar um processo de cassação do mandato por falta de decoro parlamentar. Nós estamos fazendo o melhor que possa ser feito para mostrar que na classe política existem pessoas de bem que têm que fazer o certo. Se eu devesse, poderia até sentir um preconceito, mas eu estou com a consciência limpa. Em 2009, o vereador foi preso por tráfico de drogas, junto com outras 6 pessoas. Na fazenda dele, em Aral Moreira, 400 quilômetros de Campo Grande, a Polícia Federal encontrou 93 quilos de cocaína. Condenado a 14 anos de prisão em regime fechado, o vereador sempre negou a participação no crime e recorreu da sentença. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul confirmou a decisão da primeira instância, mas reduziu a pena para 8 anos. Graças à progressão de regime, ele vai cumprir o restante da pena em um presídio semiaberto. Agora, a rotina do vereador é assim. Às 6 horas da manhã, ele deixa o semiaberto e vem aqui, para a Câmara Municipal, trabalhar. Antes das 8 horas da noite, ele retorna ao presídio para dormir. E nem precisa andar muito não, é que o alojamento do semiaberto fica no final desta rua, a uns 100 metros daqui. Na hora de voltar ao presídio, o paletó dá lugar a uma roupa simples, boné e mochila. Lá dentro, Joanir dorme em beliche e divide o quarto com outros 3 detentos. O vereador ainda tem 8 meses de mandato. Como é que a população vai continuar acreditando nele? Como, né? Um vereador, que exemplo que ele vai dar, né? A população fica chato, fica ruim, eu não concordo. Em março, a União, os estados, os municípios...